Como é que eu posso viver uma nova vida morrendo com a minha velha vida? É nascer de novo. Não há vida nova sem morte e renascimento, irmão. Quem passou um domingo em família aí abençoado, hein? Hoje eu descansei, meditei. Obrigado, Lia, Deus abençoe. Tantas coisas acontecendo, né? Quem estava sexta-feira aqui? Quem foi abençoado? Deus é tremendo, né? Nós temos vivido dias intensos em Deus, né? Tantas coisas acontecendo nas nossas vidas, né? E eu sempre falo que existe 3 vertentes para uma ministração na vida de quem ministra, né? Ou é alguma coisa que você vai falar que você já viveu, ou é alguma coisa que você está vivendo, ou que você ainda vai viver. E quando Deus me deu essa palavra, quando o pastor Sérgio me convidou para estar aqui, Deus já me deu a palavra no mesmo dia. Eu achei, poxa, eu vou falar daquilo que eu já vivi, né? Irmãos, mas essa semana aconteceu tanta coisa e eu me vi no olho do furacão. Quem está vivendo dias terríveis, irmãos? Mas eu creio que Deus está nos treinando para algo muito maior. Eu trouxe um tema, eu sou muito ligado com tema, né? Todo mundo sabe disso, né? E o tema dessa mensagem, dessa noite, é florescendo na Babilônia. Está entendendo por que eu estou falando que isso está mexendo comigo mesmo? Porque, embora, né, a Babilônia era um governo, uma inquisição, era tudo, mas hoje nós vemos muitas áreas nas nossas vidas também, governada por principados também, né, que eles tentam nos atingir, mas não vai conseguir, irmão. Amém? Quem está comigo nisso? Porque eu vejo o inferno, o diabo se levantando tão fortemente nesses últimos dias, porque eu chego a uma convicção: ele percebe, ele não sabe os tempos, nem nós sabemos os tempos que tudo acontecerá, mas ele está sentindo que o fim dele está acabando, e o nosso está chegando, irmãos. É o dia da igreja gloriosa do Senhor se manifestar nesses dias, amém? Sabe, e florescer tem alguma coisa a ver, muito ligada, irmãos, à maturidade, né? Ninguém come banana verde, né? Ninguém, né? Você vê os botãozinhos de rosa pequenininho, feinho, né? Quem já viu o botãozinho de rosa pequenininho e ele floresce? Então a maturidade, eu queria falar a respeito de maturidade essa noite, né? Poderia ter trazido outro tema, né? Vamos, irmãos, mas eu quero falar desse tema porque é muito importante nesses dias que nós estamos vivendo, nós amadurecermos para viver esses dias. Não tem outra maneira de nós passarmos por tudo o que está acontecendo na nossa vida, no cenário político, no cenário global, sabe? Guerra e paz, sabe? A gente olha o Apocalipse e eu falo, está acontecendo. Desde 1980 estão falando que Jesus vai voltar para mim, né? Quando eu comecei na igreja, e agora eu estou acreditando mesmo, viu? Não que eu não acreditasse, né? Mas sabe o que é isso? Faz parte da maturidade do homem e da mulher. Nós estamos vendo as coisas acontecendo, sabe? E uma das coisas que nós vemos nas pessoas que são maduras, irmãos, é o desinteresse por algumas coisas, né? Não sei se vocês também têm vivido isso, o desinteresse por tantas coisas. Não que nós não façamos mais, né? Quem trabalha precisa pagar conta, todos nós, mas existe um desinteresse tão grande no nosso coração disso já. Se eu pudesse, eu não trabalharia mais, né? A gente não se moveria mais por isso, mas nós somos obrigados a trabalhar para ganhar dinheiro, para pagar conta, para nós podermos viver nesse mundo, não é verdade? E essas coisas acabam caindo no nosso desinteresse, conquista, dinheiro, conforto, sabe, estabilidade, porque isso não faz parte de quem é maduro. Quem é maduro já está de olho naquilo que virá. Nós tiramos nossos olhos das coisas que estão aqui, embora nós precisamos delas.
Mas nós estamos já de olho naquilo que vai vir, irmãos, que é muito maior que isso. Nós não nos movemos, nós não movimentamos a igreja por coisas daqui de baixo, irmão. Seria muito medíocre da nossa parte nós nos movimentarmos para as coisas que estão acontecendo aqui, só para isso. Não, irmãos. A nossa maturidade vai fazer, nos leva a lugares muito maiores. Muito maiores. Nós temos promessas de uma eternidade, irmão. E tudo isso vai acabar. A gente sabe que isso vai passar, não é? O que me enche de esperança, irmão, é que tudo isso vai acabar. Tudo isso vai acabar. Então, o que importa, então, para nós? Para as pessoas maduras que estão entendendo tudo o que está acontecendo, o que importa para nós? É ter uma consciência, uma revelação, entendimento de fundamentos e princípios, porque a pessoa madura, irmãos, ela se move através do quê? Princípios, fundamentos. Ela não se move mais por essas coisas desse mundo. Nós precisamos nos mover por coisas eternas. São princípios, são fundamentos que desde a eternidade, lá atrás, porque a eternidade a gente só pensa lá na frente, mas a eternidade, ela não teve uma data que começou. É de eternidade a eternidade, desde a eternidade lá atrás, né? Não começou, Deus não nasceu assim, na explosão do Big Bang, né? Nasceu Deus, né? Nasceu a terra. Cara, Deus sempre foi, Ele é e sempre será. E nós nos movemos por isso, porque tudo que nós vemos, colocamos, pegamos, sentimos, é da terra, irmãos. E nós não somos da terra, porque tudo isso vai ficar na terra. Dons e talentos, unção e profecia são usados para cá. O que vai fazer, olha a maturidade, irmãos, que nós precisamos ter. O que eu vou usar da minha unção no céu? O que vai ser da minha unção de cura? Quem tem dom de cura? Irmãos, na eternidade não vai ter mais doente, irmãos. Tudo isso que Deus tem nos dado como armas aqui, vai ficar aqui. Homens servem homens, sabe? Dons de profecias, irmãos. Para que eu vou usar o meu dom de profecia lá no céu? Porque tudo no céu já vai ser revelado, irmão. Sabe? Os nossos cargos de líder, pastor, irmãos, tudo vai ficar aqui, porque o meu cargo, a minha função de pastor, eu não vou precisar mais lá em cima, porque lá eu terei um bom pastor. A nossa organização, a nossa igreja apostólica, de implantar igrejas, isso não vai ter mais, irmãos, porque lá em cima terá uma única igreja, com um único Deus, um só louvor, um só coro, e nós estaremos lá dizendo que Ele é santo, 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 de eternidade até eternidade, irmãos. Se nós não conseguimos adorá-lo agora, irmãos, eu me pergunto isso, sabe? Às vezes a gente vem para a igreja, a gente não está muito bem. Aí, eu não quero adorar. Cara, o que você vai fazer no céu? Lá só vai ter isso. É só aleluia, glória, e santo, e chorar, irmão, porque eu vou estar na presença dEle. Nós precisamos nos interessar pelas coisas do alto, irmãos. As nossas motivações erradas aqui, irmãos, não pode nos mover. Nós não podemos ser movidos por coisas aqui de baixo, embora nós necessitamos disso. Eu quero ler um texto, né, para não ficar só nas minhas palavras, né, falar, o Marcos está falando demais, sabe? Não, eu quero ler um texto. Está lá em Marcos, capítulo 4, do 35 a 41. Diz assim: naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco, e havia com ele também outros barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. Ele, porém, estava na popa dormindo com a almofada. Essa versão fala que ele estava até de almofadinha. Despertando-no, e lhe perguntaram: mestre, não se te dá que pereceremos?
E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E cessou o vento e fez grande bonança. Então lhes perguntou: por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé? Encheram-se de grande temor e diziam uns aos outros: quem porventura é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe, eu quero usar uma palavra aqui que foi eu acho que da onde o Espírito Santo me trouxe a inspiração dessa noite, foi quando Jesus se levanta no barco e repreende a tempestade. Jesus repreendeu a tempestade. Se apega nessa palavra, irmãos. Irmãos, pessoas maduras, irmãos. Eu quero dar uma passeada na Bíblia. Eu quero falar do grande rei Davi. Qual era o chamado de Davi, irmãos? Davi foi chamado para quê? Para ser rei. Mas a Bíblia fala a história de Davi. Davi foi pastor. E Davi, nós estamos vivendo o ano Empower, ano do treinamento, né? Nós estamos treinando para coisas maiores, e nós precisamos de treinamento. Mas eu quero falar aqui de pessoas maduras também. Davi foi pastor, e ele ali cuidou de ovelhas, mexia com fezes de ovelhas, e a ovelha que fugiu, e carrapato, e bicho, e mosca. Mas Davi foi chamado para quê? Para ser rei. Mas Davi conquistou habilidades para ser pastor. Sabe, Davi, chegou um determinado tempo da vida de Davi, que ele viu um gigante, um exército afrontando a nação dele. E ele se pôs lá com uma funda, né? A Bíblia fala que ele estava com uma funda e uma pedrinha. E eu acredito também que a palavra diz que Davi teve habilidade de matar urso, de matar leão. Como é que um homem desse poderia matar urso e leão, né? Hoje a gente não vê, com uma espingarda, eu com uma faquinha, sei lá, de pedra. Como é que você mata um urso, um leão? Mas Davi estava tendo habilidades com algumas coisas. E assim também ele teve habilidades para matar um gigante. Davi matou Golias. Mas ele foi chamado para guerrear, irmão. Qual era o chamado de Davi? Ser rei. Sabe, irmão, sabe o que eu aprendo com a vida de Davi aqui, irmãos? A diferença entre um menino e um homem. Porque o menino, ele faz aquilo que ele quer. E o homem maduro, ele faz aquilo que é necessário. Davi não foi chamado para ser matador de urso, para cuidar de ovelha, para matar leão, embora ele teve habilidade suficiente para isso, para fazer tudo isso, mas o chamado de Davi era ser rei. Mas o homem maduro, ele faz tudo aquilo que é necessário no meio do caminho, irmãos. A diferença do menino, o menino faz tudo o que quer. Eu não quero ir hoje, eu não quero fazer isso, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Tá dia da Milene, né? Falei para mim, sabe que bonitinha, pastor? Vocês ficam assim também quando você põe alguém, você chama alguém e fala assim: nossa, cara, eu quase não subia mais. Eu falei: pode terminar. Eu achei top, sabe? Obrigado, viu? Pela tua vida, amém, amém, amém. Sabe, eu tenho visto a intimidade dessa menina que eu vi crescer, né, no Senhor aí, hoje mãe, né? Uma mulher de Deus. Deus abençoe a tua vida. É fazer aquilo que é necessário, né? Você foi chamada para isso, Mi? Foi, ela falou que foi. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, irmãos, no texto, Jesus repreende o mar. Mas sabe, nós pegamos esse texto e olhamos para isso e falamos: nossa, Jesus repreendeu, ele impressionou as pessoas, né? Samu que estava ali, repreendeu o mar. Mas mais do que isso eu consigo enxergar nesse texto, irmãos. Para que Jesus pudesse repreender aquela tempestade, era muito mais importante aquilo que Jesus sabia do que ele fez.
Eu não creio que Jesus repreenderia uma tempestade enviada por Deus. Sabe, irmãos, gente madura, sabe o que é enviado por Deus ou não. O que me surpreende nesse texto é que Jesus sabia que aquilo não tinha sido enviado por Deus, porque Jesus jamais repreenderia algo que tivesse sido enviado por Deus. E Jesus levanta no barco e repreende aquela tempestade. Sabe, irmãos, nós estamos nos movendo pelo quê? Sabe o que está faltando? Para nós, eu falo não para nós, Sabaotes, para nós aqui da igreja. Eu estou falando numa visão geral, irmãos. Ter uma maturidade de discernimento. Porque muito mais importante é saber a origem, de onde vem, do que o que a gente está fazendo. Eu não sei se vocês já foram repreendidos por Deus de estar fazendo algo que não era para você fazer. Mas era o certo a fazer, mas não era para mim fazer. Mas era o certo a fazer, mas não era para mim fazer. Eu já contei essa história aqui, que eu estava ajudando algumas pessoas, e eu não sei se já aconteceu isso com você, e a minha vida começou a andar tudo para trás. Cara, mas eu estou ajudando, é o certo a fazer. Pessoas necessitadas precisam ser ajudadas. Não é certo fazer? Você vai ver gente passando necessidade. Cara, eu vou fazer. Mas um dia as coisas começaram a complicar na minha vida, e eu um dia tomando banho, chorando, olhar por que estava acontecendo tudo aquilo na minha vida, porque aí eu não tinha mais para ajudar ninguém. Eu estava necessitado também. E Deus falou uma coisa para mim ali naquela noite: para de me atrapalhar. Eu não conseguia discernir o que estava acontecendo na vida das pessoas, irmãos. Se Deus mandar, você faz. Se Deus não mandar, você não faça nada. Nem tudo que é certo fazer é o certo que nós devemos fazer. Amém? Dá um amém aí, só para vocês me ajudar. Às vezes nós estamos sofrendo, sabe? Achando que Deus não precisa da nossa ajuda, irmãos. Tem muita gente celebrando o filho da precipitação, dando uma ajudinha para Deus, para conquistar, para conseguir algumas coisas. E mal sabe ele que esse não é o filho da promessa, irmãos. Tem muita gente recebendo propostas, achando que é de Deus, mas não tem nada a ver com as promessas de Deus na tua vida, sabe? E a gente consegue identificar, mas a gente não quer ver. Por quê? Porque falta o quê? Maturidade, discernimento no nosso espírito para as coisas. Quantas pessoas chegaram aqui na igreja desempregadas? Eu não quero que ninguém erga a mão, porque não tem nada a ver com vocês, mas tem pessoas que chegou desempregadas, precisando, o primeiro emprego que arrumou, foi embora. Escala de domingo, né? Eu não consigo mais ir no life, porque o emprego está me consumindo. Eu te pergunto uma coisa: que tempestade é essa que mandaram para a tua vida, irmão? Que te tirou da presença? Deus jamais vai te dar algo para te tirar da presença dele, irmão. Você está celebrando o fruto, o filho da precipitação, achando que é Deus. Não é Deus, irmão. Sabe, tem gente que chega aqui todo, né, cabisbaixo. Poxa, todo mundo casa, menos eu, né? Pô, arrumei até um namorado pro meu pincher, eu não arrumo nada. Meu irmão, chega. Aí começa o namoro. Irmãos, como é que eu sei que é tempestade isso na minha vida, irmão? Me tira da presença do Senhor. Eu tenho a necessidade de estar mais com a pessoa do que com Deus. Começa a tirar a minha santidade. Eu começo a ter
pecados que eu não tinha, desejos que eu não tinha. E isso, o diabo, ele é tão sorrateiro com essas coisas, porque você não vai, né, no primeiro dia você, não, irmãos, ele é sorrateiro. Aos pouquinhos, a hora que você vai ver, entendeu? Tá os dois para fora. Aquilo que era para ser a tua promessa, virou uma proposta do diabo para você. Irmãos, nós precisamos nos mover por maturidade. Eu quero chegar lá ainda. Como é que nós vamos conquistar a maturidade, irmãos? Sabe, às vezes a gente está fazendo tantas coisas aqui na igreja, trabalhando, fazendo. Irmãos, eu falo para vocês tomar até cuidado com aquilo que vocês estão fazendo, porque eu já caí no ativismo, e o ativismo não é legal, porque a motivação do nosso trabalho na igreja, ela tem que ser certa também, e a motivação certa, ela só vem através de maturidade. Porque se eu estou trabalhando na igreja com uma motivação errada, eu posso fazer de tudo, irmão, eu não vou estar na presença de Deus. É fazendo para Deus, fazendo a coisa certa, mas sem Deus. Porque eu creio muito, irmãos, Deus não me chamou para o trabalho. É difícil isso, né? Cadê os teólogos aí? Tem nego coçando a cabeça. Deus não me chamou para vir me matar na igreja. Não, irmãos, Deus me chamou para ter um relacionamento com Ele. Deus queria restaurar o meu relacionamento com Ele. E porque eu tenho um relacionamento com Deus, eu trabalho, eu sirvo, eu estou aqui, sabe, fazendo aquilo que é necessário fazer, porque eu sou maduro. Porém, a motivação errada é fazendo as coisas porque eu quero alcançar um cargo, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo, porque Deus vai me abençoar. A Milene falou, eu vou dar o meu dízimo porque Deus vai... Meu irmão, essa motivação, irmãos, não é de gente madura. O trabalho, tudo aquilo que eu faço é o extrato de um relacionamento que eu tenho com Deus. Eu preciso fazer alguma coisa por Ele. E como é que eu consigo entender tudo isso, irmãos? Eu não consigo conhecer Deus, irmãos, me relacionando com Ele uma vez por semana, vindo aqui no domingo, às vezes 2, no live. Chego em casa, eu não pego na minha Bíblia, não oro, não jejuo, a igreja se movendo e a gente não consegue fazer nada, irmãos. Eu vou falar de mim, da Fabi, né? Quando a gente namorava era só aleluia, né, irmã? Né, irmã? Era só aleluia. A gente não se conhecia direito. O casal aí, eu vou assustar eles, pastor, misericórdia. Sabe quando a gente começa a se conhecer de verdade? Quando a gente passa a morar junto. Aí eu conheci a Fabiana me conheceu de verdade. Quando nós passamos a morar junto, foi assim com vocês também? Acho que a maioria dos casamentos foram assim, né? A gente achou que conhecia, mas não conhecia. E Deus é a mesma coisa. Sabe como é que eu vou conhecer Deus? Quando Ele passar a morar comigo. Não eu ver Ele uma vez por semana, irmãos. Eu ver 2 vezes por semana. Eu orar quando pedirem. Sabe, é ter uma vida de oração, uma vida de relacionamento. Eu e a Fabiana não ficam um dia sem conversar. Como é que eu fico sem conversar com Deus e falo que tem relacionamento com Deus? Que tipo de relacionamento nós estamos buscando com Deus, irmãos? Que interesse que nós estamos tendo em fazer as coisas, em aparecer fazendo as coisas? Irmão, as coisas mais intensas em Deus e espirituais que nós fazemos e mais importantes, não fazemos na frente das pessoas, irmãos. Porque vir num domingo aqui e falar eu sou cristão, entendeu? Muda até a voz para falar de Jesus, oh glória. Irmão, o verdadeiro cristão está nas nossas atitudes entre os domingos, a hora que ninguém está vendo. É entre os domingos, não é no domingo. Quem eu sou na segunda, quem eu sou na terça, na quarta eu já começo a dar uma melhorada, né? Porque quarta-feira tem live em casa, né? Eu tomo banho, corto cabelo, né? Faço a barba. Não, irmão,
Você tem que ser uma pessoa só todo dia, porque você trouxe Deus para morar com você. Deus quer morar em você. E às vezes a gente está fazendo as coisas achando que Deus não está vendo, né? A gente até dá uma olhadinha assim, né? Faz debaixo da árvore, né? Para Deus não ver, irmão. Deus está em todos os lugares, irmão. Deus está te vendo, irmão, nas coisas certas e nas coisas erradas. E tem coisa que só Deus vê, as motivações dos nossos corações, só Ele vê. Você consegue enganar bem, irmãos, muita gente, mas a Deus ninguém engana, irmão. Deus está procurando pessoas de verdade, sabe? Ezequiel, quando se pôs de frente com o vale de ossos secos, irmãos, né? Aí poderia esses ossos viverem? Deus fala, vai e profetiza. E ele vai lá e diz, assim diz o Senhor: se colocaram de pés aqueles ossos, carne, osso, né? As juntas, tudo bonitinho, mas faltava uma coisa. O sopro de Deus está cheio. E nem sempre nós estarmos de pé quer dizer que nós estamos vivos. Está cheio de gente andando para lá e para cá, se movendo para lá e para cá, sem vida. Sabe o que estava faltando naquele exército? O sopro de Deus. E esse sopro que fala lá em Ezequiel, que depois Jesus fala, né, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, é o Zoe, é a própria vida de Deus em nós. Sabe por que nós estamos de pé hoje aqui, irmãos, falando de maturidade, vocês aí atentos, escutando? Porque tem um Zoe de Deus pairando nessa casa, irmão. Ele quer entregar a vida dele, Ele quer que eu viva a vida dele. Como é que eu posso viver a vida de Cristo deixando a minha? Sabe, às vezes a gente olha para Davi, e eu quero trazer aqui essa noite a respeito disso, irmãos. No Novo Testamento, irmãos, eu vejo o que é maturidade. Lá no Antigo Testamento, Salomão fala, né, que no final da vida dele, tudo é vaidade, tudo que ele fez, aquelas mulheres, dinheiro. Ele chega no final da vida dele falando que tudo é vaidade. E você sabe o que eu vejo Davi? Davi lutou com urso, Davi lutou com leão, derrubou gigante, conquistou reinos, né? Os despojos, enriqueceu tanto o reino de Israel com tudo aquilo, né? Mas Davi, a maior habilidade de Davi, que eu vejo nisso, não foi as habilidades que ele conquistou para fazer tudo isso que eu disse. Nós precisamos dessas habilidades, nós estamos buscando, mas a maior habilidade de Davi, porque quando eu olho para a habilidade das pessoas, eu estou descreditando Deus. Eu descredito Deus em tudo que Davi fez. Porque se Davi foi lá e matou o gigante, cara, o Popó também podia ir lá e encher esse gigante de soco também, entendeu? Não é? Quando eu olho para o urso, poxa, o Davi era, né, cafunda. Cara, quando eu olho para as coisas que Davi fez, eu descredito Deus da vida dele. Davi se tornou o maior especialista em confiar em Deus. A especialidade de Davi era confiar em Deus. Amém? Nós vamos derrubar o urso, mas não foi eu. Sabe, irmãos? Porque Davi, ele sabia quem era Deus. E a maior habilidade que nós podemos ter, irmãos, como homem de Deus, mulher de Deus, é conhecer quem Deus é nas nossas vidas. Porque se nós conhecemos quem Deus é, eu sei quem eu sou. E eu sei que tudo que eu conquisto não tem nada a ver comigo, tem a ver com Deus. Davi foi muitas vezes com força, irmãos, mas não tinha nada a ver com a força de Davi, tinha a ver com a força de Deus na vida dele. Sabe, e às vezes a gente olha na igreja, né? Sabe o que, no auge dos meus 51 anos, né? Menino, jogador de ping-pong profissional, entendeu? Eu preciso de intervalo de 15 minutos de cada set. Sabe, irmãos, meninos, e eu aprendo uma coisa nisso tudo. A maturidade do homem, ela não vem através daquilo que eu já vivi.
sabe? Às vezes a gente fala assim, nossa, eu vivi tanta coisa da minha vida e coisa e tal, né? Porque nós vemos tantos meninos de 60 anos, né? Que não rompem no Senhor. Por quê? Porque não reconhece, não tem maturidade, não consegue discernir as estações de Deus na vida dele. E ele continua preso no passado, não recebendo e usufruindo daquilo que Deus tem para ele agora. Não, porque eu não concordo, entendeu? A igreja preta, na minha época, imagina, isso daqui é coisa do... eu tive numa igreja preta que as luminárias eram vermelhas. Falaram que nós era da Pombagira ainda. Eu falei, poxa, você leva o Adão, estava lá, né? Cara, sabe, não consegue viver o novo de Deus. As estações mudam, irmão. E maturidade é muito a ver com isso. Não é aquilo que eu vivi, as minhas experiências. Não. É a especialidade que eu tenho de confiar nele. É que Deus está fazendo mudanças, é que Deus está fazendo. Às vezes nós se movemos por uma palavra, sabe, irmãos? E nós caminhamos debaixo de uma palavra. E tem gente que recebeu uma palavra em 1980 e continua nessa palavra até hoje. Deus já mudou. E você está lá ainda, entendeu? Sofrendo com aquela palavra de Deus, e Deus está lá. Entendeu? Vivendo 20 anos, 30 anos, sofrendo com uma palavra de Deus. Você acha que Deus te deu uma palavra para você sofrer, irmãos? O pastor pregou domingo a respeito de Abraão, né? Sai da tua terra e do meio da tua parentela. Sabe o que faltou para Abraão? Né? Porque Deus falou com ele. Você sabe quando Deus voltou a falar com Abraão? Né, pastor? O pastor sabe do que eu já vou falar, né? Foi quando ele separou de Ló. Sai do meio da tua parentela, você leva o primo. Não é verdade, não? Cara, você leva o primo com você. Aí que tudo isso causou? Treta. Os pastores de Abraão começaram a brigar com os pastores de Ló, porque, né, uma estava sendo mais, tá bem tratada. E Abraão, né, caiu em si, falou, cara, escolhe para onde você quer ir. E Ló escolheu o quê? Ir lá para os Campos Verdes, né? Cara, todo mundo sabe onde Ló foi parar, né? Sodoma e Gomorra, irmão. E Abraão foi para o deserto, entendeu? Eu estou quase chegando lá no título. Abraão foi para o deserto. E quem desfrutou? Né? Diz a tradição, diz alguns livros aí, que todos os peregrinos que chegavam em Sodoma e Gomorra era violentado. A palavra não diz, mas tadinho de Ló. Não é? Diz a palavra, entendeu? Pô, eles queriam pegar os anjos. Não é? Cara, sabe, nós vivemos fora do discernimento. Nos leva a terrenos, a lugares tão horríveis, irmãos. A gente está sofrendo hoje, não sabe por quê. Falta o quê? Maturidade. Sabe, irmãos, imaturidade não é pecado. Mas a nossa maturidade deve ser progressiva, né? O que eu tenho de passado, irmãos, né? O que eu sou hoje e o que eu vou ser amanhã tem que ser um estado de progressão na minha vida. A minha maturidade de hoje não é a mesma de 10 anos atrás. Nós estamos em evolução, amém? E daqui 10 anos, eu vou estar com a mesma maturidade de hoje, torcendo para o Guarani ainda? Acabou. Eu não vou ir falar de futebol, mas para mim acabou. Agora eu sou parmeirense. Olha lá. Acabou. Agora eu sou palmeirense, sou líder. É verde também, pô. Aí, olha lá, palmeirense, achei um comigo, cara, sem mundial, começa bem já. Eu gosto de sofrer, cara. Sabe, irmãos, o homem maduro, portanto, é aquele que sabe quem Deus é, por isso confia. Mateus 16, 15 e 16 diz assim: mas vós, perguntou-lhe Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe, irmãos, a partir da medida que nós temos a revelação do Espírito Santo de quem é Cristo,
na nossa vida, isso muda tudo. Sabe por quê? Depois, mais para frente, Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, você é o cara que eu vou começar a igreja, né? E algumas igrejas até confundiram, né? Falando que Pedro era pedra, né? Colocaram ele como primeiro papa não, Jesus não falou isso. No texto original fala que Jesus era um pedrisco, era uma pedrinha. Mas, né, a gente vê, quem entende de geologia aí, né? Quando você tira uma pedrinha, uma amostra de uma rocha, você vai fazer uma amostra lá, você vai ver que todo o segmento, tudo que tem naquela pedrinha, tem na original. Pedro, diante da revelação de quem Cristo era, Jesus transfere tudo que ele tinha para Pedro. Sabe, Pedro tinha o mesmo DNA. Pedro tinha o mesmo cheiro de Jesus. O Pedro que a sombra dele curava não é mais o Pedro, irmãos. Aquele Pedro que Jesus encontrou lá, lavando a rede, que não tinha pescado, não era mais aquele Pedro. A revelação de quem é Cristo nas nossas vidas, irmão, nos mostra quem nós somos. E diante de quem nós somos, sabe quem nós somos, irmãos? Nada. Você achou que eu ia falar que nós era, né? Não, nós não somos nada. Porque se nós não temos a revelação de quem Cristo é, eu creio que de tempos em tempos, irmãos, Jesus visita pessoas para mostrar quem Ele é. Às vezes a gente está muito cheio de nós mesmos, irmãos. A gente está fazendo as coisas, sabe, no piloto automático. E eu admiro muito, eu acho corajoso pessoas que estão fazendo as coisas sem Jesus. Eu acho de muita coragem a pessoa fazer e está sem direção nenhuma. Mas de tempos em tempos eu creio que Jesus vem nos visitar e para mostrar quem Ele é. Os discípulos confundiram Jesus com fantasma. Jesus falou: sou eu. Sou eu. As duas mulheres que andavam com Jesus na ressurreição dele confundiram Jesus com um jardineiro. Ele: sou eu. Sou eu. Os discípulos a caminho de Emaús foram a caminho de Emaús com Jesus e não reconheceram Jesus. Na mesa, no partir do pão, Jesus se apresentou: sou eu. Nós estamos muito distante, de tempos em tempos. Se Ele tem que nos colocar no lugar: ei, vem cá, quem é que tu dizes que eu sou? Poxa, aí, sabe, tu és o Cristo. Tem tudo a ver com o Senhor. Todas as batalhas que eu estou tendo, eu estou tentando viver, vencê-las no meu braço. Não é no meu braço, é no Senhor. Eu preciso aprender a confiar no Senhor. O Senhor é que move tudo. O Senhor é dono de tudo, de todas as situações. É o Senhor que rege a minha vida. E se Ele não fizer, o maduro faz o quê? Eu continuo dizendo que Ele é o Cristo. Quantas coisas não acontecem nas nossas vidas, na minha vida, irmãos. E há 40 anos eu continuo dizendo que Ele é o Cristo. Ele é o Cristo. Quando Ele não cura, Ele é Cristo. Quando Ele cura, Ele é Cristo. Quando eu tenho dinheiro, Ele é Cristo. Quando eu não tenho, Ele continua sendo Cristo. Diante de todas as situações, Ele é Cristo. Ele que sabe o que é bom para mim, irmãos. Sabe, estamos vivendo uma época, irmãos, eu chamo de amor, a Fabiana sempre fala isso para mim: você chama a igreja de amor, né? Estou sempre falando com ela: o amor da minha vida, né? Sabe, nós estamos vivendo uma época que nós precisamos desconstruir os altares da nossa própria honra. Sabe, porque nós estamos fazendo as coisas: se o pastor não falar de mim, fiz tudo isso, nem falou, meu Deus do céu, vou pintar de novo, vou pintar a hora que estiver tendo culto aqui, para ver se alguém vê. Nós precisamos desconstruir isso na nossa vida, irmãos. Os altares das nossas próprias honras, e começar a construir um altar onde a honra é só dele. É tudo dele, irmãos. Tudo aponta para ele. Tudo que eu faço tem que apontar para ele, irmão. Os meus filhos têm que apontar para ele. Os meus netos apontar para ele. Meu casamento, porque eu sou bom, porque eu sou ótimo em perdoar. Irmão, você não é nada, cara.
O meu casamento aponta para Cristo, a minha casa aponta para Cristo, o meu trabalho aponta para Cristo, irmãos. Nós precisamos construir esse altar, um altar aonde todas as honras de tudo que nós fazemos é Cristo. A honra é dele, não é nossa. Sabe, irmãos, em tempos difíceis, Deus sempre tem um plano A. Deus nunca tem plano B, irmãos. Nós que temos B, C, D. Tem gente que já fez o alfabeto inteiro, aí está no plano Z, e Deus está lá, cara. Que hora que você vai ver o plano A? Que é o que eu te coloquei para você. Você está lá no Y, entendeu? Pegando o alfabeto chinês, né? Tem 5.000 letras lá, você está lá. Não, agora eu vou mudar, porque o português não está dando mais certo. Eu vou ver outros planos aí. Irmãos, existe um plano só de Deus para a minha vida e para a tua vida. É o plano A. Ele te fez para uma coisa. Para uma coisa. E quando vem nesses tempos difíceis, é nesses tempos que Deus ergue pessoas maduras, pessoas fortes, pessoas que não se intimidam por nada, irmãos. E eu quero falar aqui de um menino, né? Dia das crianças hoje. Daniel foi levado cativo para Babilônia, ainda menino. Tinha alguns estudiosos falam que ele tinha entre 15 e 18 anos, um menino. E Nabucodonosor pega e leva, né, os utensílios da casa do Senhor para Babilônia. Leva o rei Joaquim para Babilônia, né, cativo, todo mundo cativo ali na Babilônia. E aí ele teve uma ideia, Nabucodonosor, né, vai lá e pega os meninos, os jovens, né. Por que ele escolheu os jovens para levar para a Babilônia? Nós precisamos desconstruir a mente deles. Você está entendendo por quê? Cadê o Eider, Sabrina? O diabo vai tentar desconstruir a mente desses jovens da igreja. É o que ele vai tentar fazer, desconstruir. Porque se ele desconstruísse a mente daquelas crianças, acabou o reinado de Israel. Acabou. O diabo tenta desconstruir. Nabucodonosor trouxe, mas ele não esperava que Daniel era quem ele era. Ele não negociou fundamentos e princípios que ele tinha. Eu não vou me dobrar às iguarias do rei. Eu estou em terra estranha, mas algo aconteceu na minha mente aqui, porque eu sei quem é Cristo. Eu sei quem é Cristo. Vão tentar desconstruir Cristo da tua vida, mas você sabe quem Ele é. Sabe? E nós vemos Daniel ali no meio de tudo aquilo lá, irmão. Meu Deus. Aonde se te pegassem orando, você era assassinado, né? E a gente pode orar aqui e não ora, porque vai sujar a minha calça, entendeu? Porque vai doer meu joelho. Tem que colocar uma almofadinha no joelho, irmão. A palavra diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, e a janela de Daniel dava de frente com Jerusalém. Você sabia o que ele estava pedindo para Deus, né, cara? Cara, eu estou aqui, mas ó, a minha casa está ali. Eu não vou negociar, eu vou continuar servindo esse Deus. Eu vou continuar. O cenário era um caos. O último rei de Judá na Babilônia, os filhos foram mortos e arrancaram os olhos dele. Você está entendendo onde eles estavam? Davi e seus amigos. Sabe? Mas eu gosto muito quando chega esse caos instaurado, né? Porque Babilônia era um governo totalmente corrompido, irmãos. Totalmente diabólico, pagão, sabe, irmão? E Deus pega e traz Daniel para o quintal da Babilônia. Cara, vamos lá, vai, vamos ser humano agora. Pô, Deus quer me matar, cara. Os caras arrancou os olhos do cara lá. Arrancar o meu também, vai me matar. Esse rei é maluco, cara. O que Deus está fazendo comigo aqui? Cara, Deus pega Daniel e coloca ele no quintal da Babilônia, porque em tempos difíceis Deus ergue Daniéis.
Deus está erguendo essa igreja em tempos difíceis, e nós não vamos arredar o pé, porque Deus tem erguido gente forte, Daniéis, para esses tempos. Nós fomos escolhidos para viver esse tempo, irmão. Esse tempo aqui Nutella não tem vez, irmãos. Ou você agora pluma, entendeu? Ou senão vão arrancar seus olhos. É nesse ambiente, irmãos, que Deus levanta os líderes mais fortes, mais relevantes na história da Bíblia. Já percebeu que em meio ao caos, Deus vai e levanta pessoas? Deus coloca homens com DNA, quando eu falo homens, é homens e mulheres com DNA de Deus, com o cheiro de Deus, e com nome forte. Eu sou muito apegado em nomes, né? Todo mundo sabe disso, né? Toda vez que eu vejo um nome, e Daniel tem um significado, pastor. Deus pega Daniel lá em Jerusalém, né? E tira de Jerusalém. Quem quer sair de Jerusalém aqui? E vai lá e põe ele no meio da Babilônia. Sabe o que quer dizer o nome Daniel? Deus é o meu juiz. Deus pega o juízo dele e leva lá na Babilônia. Aqui é o meu juízo. Deus traz juízo para dentro da Babilônia através de Daniel. Sabe o que Deus está fazendo hoje? Mudando os nossos nomes, irmãos. Sabe, tem um versículo, 2 Coríntios, fala assim, 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos justiça de Deus. Sabe o que nós somos, irmãos, nessa terra? Justiça de Deus. Aonde nós estaremos, aonde nós colocarmos nosso pé, nós seremos justiça de Deus. Nada vai passar despercebido, injusto diante de Deus, irmãos. Os homens podem fazer o que eles quiserem, mas nós estamos aqui porque Deus plantou nós aqui no Brasil. Tem gente que está plantada na Itália, tem gente que está plantada na Venezuela, irmãos, sendo justiça de Deus. E ao tempo de Deus, essas pessoas serão levantadas, irmãos. Sabe, chega uma hora que eles estão numa festa lá, né? E Deus se põe assim no meio do salão e começa a escrever alguma coisa. E Nabucodonosor começa a chamar todo mundo, os adivinha, e chama mãe de Iná, e chama todo mundo que tinha, nego com bola de cristal, nego vestido de mago, de duende, cara, e ninguém sabe o que estava escrito naquela parede, mas tem um cara lá, que ele vai conseguir ler. Sabe, irmãos, nessa época aqui, que nós estamos vivendo, ninguém está entendendo nada. Mas Deus vai erguer pessoas que conseguem ler aquilo que Deus está escrevendo, irmãos. Sabe por quê? Só consegue ler aquilo que Deus está escrevendo quem conhece o coração de Deus, irmão. É por isso que nós precisamos ser um com Ele. Eu preciso conhecer Deus, porque o caos está instaurado no nosso país, irmãos. Sabe quem está fazendo leitura do que está acontecendo? Os Daniéis. Pode me chamar que eu sei o que está acontecendo. Deus está falando isso. Vai chamar todo mundo, irmão, para tentar saber o que está acontecendo no mundo. Por que o café está 35 conto? Ninguém sabe, mas o povo de Deus sabe. Porque nós somos íntimos de Deus, irmão. E termino aqui. Deus tirou Daniel da terra dele, do conforto dele, e colocou ele no meio da Babilônia. Sabe o que me chama muita atenção nisso tudo? Daniel podia florescer em qualquer lugar, irmãos, mas Deus escolheu ele para florescer na Babilônia. Sabe, irmãos, tem pessoas aqui que estão vivendo uma Babilônia na sua casa, no trabalho, na saúde, nesse momento socioeconômico que nós estamos vivendo, irmão. Mas Deus nos escolheu para florescer
é nesse tempo e é na Babilônia. Você sabe, Davi estava no lugar certo. Davi não, Daniel estava no lugar certo. Sabe qual é o lugar certo para você e para mim? Em Deus. Se você estiver em Deus, irmãos, aonde você for, você vai florescer. Seu trabalho está difícil, irmãos, isso daqui não é jargão, não, irmãos, eu estou falando porque é Bíblia. Se o seu trabalho estiver difícil, irmão, se tiver o discernimento que é lá que você tem que ficar, você vai florescer, é lá. As coisas estão difíceis aqui na igreja, eu não sei de nada, tá? Não estou falando de ninguém. Está com vontade de ir embora, irmão? Vai não. Você vai florescer, é aqui. É aqui. Aqui está sendo difícil para você, é aqui que Deus quer te erguer, irmão. Amém? E eu quero que você se coloque de pé. Quero chamar o louvor aqui. Tempos difíceis, Deus ergue pessoas fortes, pessoas maduras, pessoas íntimas, que sabem quem Ele é, que sabe que não vai vencer na força do braço, porque é Deus que está. A minha força está em Deus. Deus aperfeiçoa-nos nas nossas fraquezas. Sabe como funciona isso, irmãos? É eu sabendo que eu sou fraco, que tudo que está acontecendo na minha vida, a minha força vem do Senhor. Sabe por que nós estamos de pé, irmãos? Sabe por que nosso casamento, nossa casa, nossos filhos, nosso trabalho está tudo de pé? Porque a minha força vem do Senhor. Sabe por que eu sou um pastor hoje, irmão? Porque a minha força vem do Senhor. Eu não quero que nem o pastor responda. Quantas vezes vocês pensaram em largar tudo isso aqui, né? A vida do pastor. Se você não pensou, um dia você vai pensar ainda. Mas sabe, irmãos, nós olhamos, né, lá fora, mas só que nós, quando olhamos para nós, se você olhar para você, você não tem como não ver Cristo na tua vida, irmãos. É por Ele, toda a honra é dele, irmão. Tudo que acontece é por Ele, porque nós estamos trabalhando, vivendo nessa vida por algo muito maior que vai vir, irmãos. Nós não nos esforçamos pelas coisas daqui, porque tudo isso aqui vai acabar. Nós nos movemos por essa eternidade que Deus prometeu, que é um lugar que não haverá choro, não haverá tristeza, irmãos. Vai ser só aleluia. Eu acho que vai ter um campinho para nós jogar, porque, né, tem que ser um negócio legal, né, cara? Acho que vai ter tantas coisas lá em cima. A gente acha que o céu vai ser chato. Não, chato é a vida que a gente vive aqui, irmão. Aonde Deus está, a palavra diz que até a tristeza salta de alegria, irmãos. E nós queremos estar no céu, não é porque o céu é maravilhoso, tem rua de ouro, não é porque Ele vai estar lá. Porque se Ele estivesse em qualquer outro lugar, eu também iria. Até para o campo da ponte eu iria, se Ele fosse lá. Amém?